Desde ontem que a gente vem conversando sobre transição planetária, sobre o processo que está acontecendo no planeta, sobre os grandes mecanismos de mudança que a sociedade está experimentando. Processo de desconstrução de valores e edificação de novas verdades na nossa sociedade. E nós vamos agora para a última parte da nossa conversa. E eu queria conversar sobre um ponto muito importante de tudo isso, que é a parte que toca a nossa vida mais de perto. Esse processo de mudança e a gente inserido nesse processo de mudança. O que aconteceu? O que foi que houve? O que houve com a sociedade? O que houve conosco? Agora a gente vai falar um pouquinho mais da gente, sabe? Das coisas nossas, o que está acontecendo. Não dessas coisas assim tão transcendentais do que está havendo, mas de coisas muito mais perto da gente. E realmente a nossa sociedade, ela está vivendo um momento que a gente nunca viveu antes, sabe? Nós nunca tivemos na história da humanidade um período tão perturbado como a gente está vivendo hoje. Nunca houve tantas doenças emocionais, tantos transtornos mentais, tanta depressão, tanta síndrome do pânico, tanta ansiedade, tantos conflitos emocionais como a gente tem vivido hoje. O que está acontecendo? Será que sempre foi assim? Ou está acontecendo um agravamento das nossas condições emocionais? E eu posso dizer a vocês que, infelizmente, o número de conflitos emocionais está subindo e muito. Nós sempre tivemos depressão, nós sempre tivemos ansiedade, sempre teve, mas não nos níveis que a gente tem hoje. Nós não temos sequer noção do nível de adoecimento que a gente está. E eu provo o que eu vou dizer. Imaginem que durante um ano nenhum remédio tarja preta fizesse efeito. Como é que ficaria o mundo? Imagina as pessoas que tomam remédio para depressão, para ansiedade, para os diversos transtornos que têm, os remédios parassem de fazer efeito por um ano. Como que a nossa sociedade ia ficar? O que iria acontecer no trânsito, nas famílias, nos empregos, na sociedade como um todo? Aí nós iríamos saber quem nós somos, porque nós não sabemos. Nós estamos todos muito doentes, muito doentes. Só que a gente não sabe que a gente está doente porque a gente está tomando remédio para evitar demonstrar a doença que a gente tem. As gerações mais antigas, elas não tinham esse medicamento. Tomavam chá, tomavam uma folha de uma casca de árvore. E era isso que tinha. Hoje nós estamos com uma quantidade imensa de medicamentos muito eficientes, que tem, de certa maneira, ajudado muito a nossa sociedade. Mas, por outro lado, a gente está muito acomodado do ponto de vista emocional. A gente não está fazendo esforço para sair do processo de adoecimento que a gente está. E a nossa sociedade está vivendo um processo grave de adoecimento. Por que a gente adoeceu? O que foi que houve conosco? O que aconteceu na sociedade que promoveu essa mudança tão danosa no nosso mundo? Nós tivemos 5 grandes mudanças nos últimos tempos na nossa história e que configuraram essa convulsão da nossa sociedade. O primeiro fator que a gente tem, que faz parte da nossa história,
e que justifica todo esse processo que a gente está vivendo, é o mais antigo de todos os 5. É o afastamento do homem com relação à fé. No passado, a nossa sociedade, ela era muito mais fervorosa, e a fé, ela tem um poder imenso de nos fazer superar conflitos, dramas, dificuldades. A gente sabe melhor do que ninguém de que o que sustenta o nosso povo nordestino, que passa pelas dificuldades da seca, é a fé. Hoje não choveu, mas amanhã Deus vai mandar chuva para a gente. É isso que faz com que essas pessoas consigam superar conflitos que muitos de nós não teríamos condição de superar. A certeza de que Deus está cuidando de nós e que vai conseguir nos oferecer a solução no dia de amanhã. E a nossa sociedade, ela experimenta um afastamento progressivo da fé. As gerações mais novas, elas estão mais distantes da fé do que as gerações mais antigas. No passado, as pessoas eram muito mais fervorosas, elas eram muito mais crentes, elas tinham muito mais certeza de que Deus estava no governo de suas vidas. Hoje esse número é bem reduzido. E o homem sem fé, ele sofre muito mais. Quando a gente perde a fé, a gente, por consequência da perda da fé, a gente perde logo 3 coisas que são muito importantes. A primeira coisa que a gente perde quando perde a fé é a esperança. Pessoas que têm fé, elas têm esperança, elas têm a crença de que Deus vai ajudar a resolver o problema, e elas dizem: está ruim, mas Deus vai cuidar. A gente não adianta se desesperar que Deus vai cuidar das coisas. E ter esperança é muito importante para que eu me acerene por dentro. É só você pegar uma pessoa, você pega um grupo assim de 100 pessoas que não acreditam em Deus e pergunte para ela: o mundo vai melhorar ou vai piorar? Pouquíssimos irão dizer: o mundo vai melhorar, sem a religião o mundo vai ficar melhor. A quase totalidade dele vai dizer: vai ficar muito ruim. Se hoje está ruim, amanhã vai estar horroroso. Porque a falta de perspectiva de Deus na gestão das coisas do mundo nos dá uma sensação horrível de que a gente está indo cada vez para um buraco maior. Tudo vai piorar, então as pessoas, elas vivem um processo de desesperança. E como não tem Deus para cuidar, quem tem que cuidar de tudo sou eu. Então eu preciso ter dinheiro, ter saúde, eu preciso me virar, porque se eu ficar doente não vai ter quem cuide de mim, eu posso morrer e deixar filho pequeno. Meu Deus, a minha cabeça não para de pensar, porque a qualquer momento eu posso morrer. E aí como é que vai ser? Então, sem fé, as pessoas ficam muito desesperançadas e, consequentemente, elas ficam ansiosas. De onde vem a ansiedade que a gente está experimentando? Das incertezas do amanhã. Então eu já durmo pensando: meu Deus do céu, como é que vai ser? E se eu perder esse meu emprego? E se amanhã eu for no médico e descobrir que eu tenho um câncer? E se a minha mãe morrer? Se meu pai morrer? Se meu filho morrer? Se não sei quem morrer? Se ficar pior? E se eu for assaltado? E se hoje à noite um ladrão vier quebrar a fechadura, entrar na minha casa, me estuprar e me matar? Como é que vai ser? Então a gente fica num estado de tensão muito grande, e isso acaba produzindo na gente os estados alterados de ansiedade. A gente fica muito nervoso, porque se o carro bater, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem buscar, e eu preciso disso para poder sobreviver. Então o desespero da criatura humana diante de uma perspectiva sombria empurra a gente para um processo muito doloroso de sofrimento. Perdeu a fé, consequentemente a esperança vai pelo ralo. Perdendo a esperança, a gente fica ansioso.
Mas se eu perder a fé, eu perco uma segunda coisa, que além da esperança, a gente perde a segurança. Porque eu não tenho mais a certeza de que alguém está cuidando da minha vida. Eu digo, não, Deus está vendo, Deus vai cuidar, eu não preciso me desesperar. A fé move dentro de nós uma sensação de proteção maravilhosa. Eu me sinto protegido. Minha fé me faz um homem de aço, né? Você, meu escudo, você para mim é tudo. Minha fé me leva até você. Aí tira o escudo do homem, acabou. Não é mais um homem de aço, coisa nenhuma, acabou, está todo destruído. Porque eu sem fé, eu não tenho força suficiente para enfrentar o mundo inteiro. Então eu me sinto, além de perder a esperança, eu perco a segurança. E pessoas inseguras têm medo. E medo gera depressão. Muito da depressão que a gente vive hoje nasce desse processo, dessa visão de mundo que Deus não existe. E eu tenho medo de viver, eu tenho medo de ser adulto, eu tenho medo de enfrentar a sociedade, eu tenho medo de ir para uma vida profissional, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de procurar uma pessoa e me apaixonar por ela e depois ela me enganar, eu tenho medo de gente, eu tenho medo de viver, até porque eu não sei nem por que eu vivo. Então gera um vazio existencial na criatura enorme. As pessoas dizem, eu estou vivendo para quê? Para que eu estou vivendo? Eu não sei nem para que eu vivo. Para que eu acordei? A vida não tem sentido, porque quando Deus é retirado do cenário das nossas vidas, cria um vácuo, fica uma coisa sem propósito. E as pessoas se perguntam, para que eu vou estudar? Se amanhã eu vou morrer e vai acabar tudo. Então, perde muito o sentido das coisas. Então, quando você perde a fé, perde a esperança, mas perde a segurança também. E há uma coisa muito interessante. Quando se fala de Deus, se fala de regra, norma, lei, obediência, código de conduta. Então você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é certo, isso é errado. Então quando tem Deus, tem limite, tem um monte de regrinha para você seguir. Não, isso aí você não pode fazer não, isso aí está errado, isso aí está certo, isso não pode, isso não pode. E se não tiver Deus é muito melhor, porque não tem regra, né? Então é melhor que Deus não exista, porque eu não tenho que dar conta de nada para ninguém. Eu faço o que eu quiser, e não tem ninguém para eu estar tendo que justificar o que eu faço. Melhor que não exista Deus, porque assim eu não sinto culpa, eu não sinto nada, eu faço o que me dá na cabeça e o que eu quiser fazer, eu só tenho que prestar conta à sociedade na lei. Se não tiver lei, por que eu não posso fazer? Claro que eu posso. É por isso que existe um interesse muito grande na inexistência de Deus, para que a inexistência de Deus permita com que todas as nossas condutas sejam consideradas válidas. Na época que Paulo de Tarso vivia, na cidade de Corinto havia uma frase que se usava lá. A frase que se dizia era: tudo me é lícito porque tudo me convém. Se não é ilegal eu posso fazer. Tudo me é lícito porque tudo me convém. Aí Paulo colocou na carta: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas se eu tirar Deus, volta ao princípio dos coríntios: tudo me é lícito porque tudo me convém. Então a nossa sociedade, ela viveu mudanças muito profundas com a retirada da fé. É como se tivéssemos tirado da sociedade a perna de apoio, e a gente está tentando sobreviver sem fé e está ficando cada dia mais difícil, está ficando cada dia mais complicado a gente se organizar numa sociedade com essas características. Então, das 5 mudanças que a gente teve, a primeira delas foi a perda da fé. Pode olhar
como a gente tem hoje nas sociedades, nas universidades, na faculdade, uma ação insistente para afastar a juventude da religiosidade. Pode olhar. Às vezes você tem um menino que é adolescente, ele entra na faculdade mais ou menos aprumado. Aí chega lá dentro que era só os parafusos tudinho dele. Não, isso aí é tudo instrumento de dominação. Isso é tudo mentira que botaram na sua cabeça. Nada disso existe, é tudo mentira e tal. É mesmo? Claro, assim, você pode fazer o que você quiser, meu filho. Não tem nada que controle você. Não existe Deus, não existe Espírito, não existe nada. Vá fazer a sua vida, vá enfiar o pé na jaca. Não tem... E aí daqui a pouco, quando você vê, tem uma quantidade enorme de pessoas. Não é isso mesmo. Não existe nada mesmo. E eles estão caminhando e levando com eles uma quantidade enorme de jovens. Não são só jovens espíritas, são jovens de todas as denominações que estão sofrendo muito com os golpes que estão acontecendo com o ateísmo, que está avançando de maneira muito grande. O ateísmo avança no mundo inteiro. Na Europa, o cristianismo está desaparecendo. Os cristãos na Europa não têm filhos, então as igrejas estão ficando vazias. E em vários países da Europa, as igrejas estão sendo vendidas, porque não tem fiéis para ir. Não há cristãos na Europa. Os que têm filhos têm pouco filho, e os que estão ali vivendo estão afastados da religião. E aí, consequentemente, as igrejas estão virando shopping, cinemas, discotecas, bares, pubs e até mesquitas. E, consequentemente, museus também, galerias de arte. Não está sendo mais possível repor na Europa os postos de cristianismo que se já teve no passado. A Europa tem uma história muito difícil com relação à Inquisição. A visão de cristianismo na Europa é uma visão de uma doutrina autoritária, violenta, despótica, muito diferente da visão que a gente tem aqui na América, de que cristianismo é amor. A visão na Europa é que cristianismo é sinônimo de atraso cultural, de mediocridade. Alguns países têm uma quantidade de ateus absurda, e quando a gente olha os números nem acredita, comparado com os números do Brasil, que são bem menores, embora esteja crescendo a cada censo. Eu trabalho no IBGE, a cada censo que o IBGE faz, a gente percebe um crescimento dos sem religião e um crescimento também daqueles que são chamados de ateus, os agnósticos, todas essas denominações que existem nessa fronteira entre a descrença e a crença, não é? Então isso é um problema grave que a gente está vivendo. Esse primeiro problema gerou um segundo problema, porque a fé é só o primeiro. E isso mudou muito a sociedade, o afastamento da fé. Aí veio um segundo, que é consequência do primeiro. Na medida em que Deus foi se afastando da nossa conduta, nós fomos tendo uma sociedade muito mais permissiva. Nós fomos criando hábitos muito mais frouxos. E as pessoas começaram a ter condutas que não existiam no passado. E nós começamos a ter um crescimento do uso de substâncias alucinógenas na nossa sociedade. Nós não tínhamos isso antes. Isso nós não tínhamos. Década de 60 para cá vem acontecendo progressivamente um processo de aumento da drogadição na nossa sociedade. Antes isso estava longe, mas isso está chegando, e nas nossas famílias hoje a gente já tem neto, tem filho envolvido com droga. Isso já não é uma coisa tão incomum na nossa sociedade. Por quê? Porque cada vez mais a droga avança mais e ela não dá sinais de redução, ela só dá sinais de que ela vai continuar crescendo na nossa sociedade. Nós ainda não sabemos como lidar com esse problema. Os próprios países europeus que liberaram as drogas perderam a geração inteira. Eles liberaram, não, vamos liberar, porque aí se a gente liberar, quem quiser usar, usa, aí o tráfego diminui, porque vai poder ter uso, vai ficar legal. Perderam a geração inteira. A Holanda perdeu uma geração inteira. Próximo das estações de metrô,
ali em Amsterdã, você quando chega lá, é uma cracolândia a céu aberto, assim, aquela quantidade de jovens, e ninguém mexe, eles estão se drogando, um cheiro de urina danado, e aquele monte de jovens, uma geração inteira perdida, e a Holanda hoje tentando descobrir o que é que ela vai fazer, porque ela não tem nem jovens na força de trabalho suficiente para manter o equilíbrio da sociedade. A Holanda não sabe o que vai fazer, ela não sabe. Outros países da Europa recolocaram a juventude que haviam perdido, porque não tinham filhos, com migração muçulmana. Houve uma migração muito grande de muçulmanos, França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, tiveram uma migração bastante grave. A Itália não fez migração muçulmana, porque lá é a sede do catolicismo, eles abriram para latinos, mas eles não abriram para muçulmanos, então deram uma segurada, então a quantidade de muçulmanos na Itália é menor do que o que está acontecendo nos outros países. Eles estão se multiplicando de maneira muito rápida, estão aumentando a população do país, e existe algumas sinalizações de que em algum tempo que não é tão longe, o número de muçulmanos vai ultrapassar o número de cristãos e a nação se tornará muçulmana. Eles vão votar e eles vão tornar a Europa muçulmana. Então isso é uma previsão para curto prazo dentro do cenário daquilo que a Europa tem. Ninguém se assuste se isso acontecer, porque isso é um fenômeno demográfico natural que vai se dar. Então a gente tem uma geração perdida, a Holanda tentando encontrar soluções, outros países tendo que lidar com o processo da islamização que a Europa vai sofrer, uma sociedade que em função da droga teve uma mudança muito grande. A nossa sociedade brasileira mudou demais em função da droga, mudou demais. Quando a gente era criança, pessoal aqui que é da minha idade, a gente ia a pé para a escola, a gente pegava ônibus, a mãe dizia, vai no supermercado fazer compra para mim, a gente ia fazer a compra, voltava. Hoje você não deixa seu filho ir sozinho. Por que você não deixa ele ir? Porque você tem medo. Mas você tem medo de quê? Porque pode ser assaltado, pode ser estuprado, pode ser roubado, pode ser agredido, pode ser atropelado, pode acontecer tudo com uma criança. Então você não deixa. Então você cria uma sociedade no medo. Você diz, teu pai te leva para a escola e o pai pega você. Não saia, fica lá dentro. Quando eu chegar, se você sai, eu te pego e você vai para casa. Aí eles vão fazendo 12, 15, 17, 20, 25 e você tem medo. Você tem medo, então acaba acontecendo que a gente, por um processo, a gente pode dizer assim, não, nós temos culpa. A sociedade é violenta. A gente não pode dizer, nós deveríamos ter mandado nossos filhos sozinhos para a escola. Não dava para fazer. Então, aconteceu uma fratura na história, na medida em que a gente foi avançando do ponto de vista da liberdade que foi sendo oferecida, e a sociedade ficou muito violenta, ficou muito agressiva. As pessoas passaram a colocar ferro nas suas casas, tem grade, cerca elétrica, corcentina e mais um monte de coisa, e mais segurança, com medo. A gente vive com medo. Antigamente a gente chegava da rua à noite, não tinha medo. Tem medo na rua, parecia uma pessoa, eu comecei a ficar, vai me assaltar, vai me matar. O que está acontecendo? E por que isso acontece? Quando a gente era menino, tinha ladrão, sempre teve. Mas o ladrão entrava na sua casa para roubar porque tinha fome. Ele não tinha emprego, a família estava precisando de comida, então o cara entrava na casa dos outros para roubar uma galinha para poder fazer na casa dele. Quem é hoje que está roubando porque está passando fome para fazer? Quem é que rouba uma galinha para fazer em casa? Muito raro. A quase totalidade dos furtos e dos roubos é porque o cara vai pegar o fruto do roubo, vai entregar na boca, vai pegar droga. Então nós vivemos uma sociedade muito diferente daquela. Hoje a nossa sociedade é a sociedade do medo. Com a sociedade do medo surgiu
uma geração diferente, chamada geração canguru, que é a geração que já está pronta para ir embora, mas fica na bolsa do pai e da mãe e não pula para viver a vida. Não vai, não sai. A pessoa tem 25, 27, 30, 35 anos, mas está em casa. E a gente até diz assim, não, deixa, é melhor ficar aqui, porque isso aí vai ser tão perigoso, o mundo é tão perigoso. Deixa eu ficar aqui, melhor ficar. Além disso, a nossa sociedade passou a ser muito mais exigente. Quando as gerações anteriores saíam da casa dos seus pais, era fácil sair. Porque você, para sair da casa do seu pai, você se mudava para uma casa que era tão desaparelhada como a casa do seu pai. Que a casa do seu pai só tinha um filtro de barro, 2 bancos na sala, uma geladeira a querosene e um sofá velho daquele que tinha as pernas bem finas e aquele quadro horroroso dos parentes antigos na parede. Só tinha isso. Era fácil você sair da casa dos seus pais. Hoje, para você sair, se você disser assim, pai, eu vou sair de casa, você vai dizer, vai morar onde, rapaz? Onde você vai morar? Bairro perigoso. Você tem que morar no centro. Ali é perigoso demais. E você vai morar lá e vai... Tu tem carro? Como é que vai andar sem carro? A gente saía da casa dos nossos pais, nem bicicleta tinha. Nem bicicleta tinha. Não precisava ter nada. Hoje você tem que ter internet, carro, computador. Você tem que morar num local seguro. Tem que ter transporte, ar-condicionado, máquina de lavar, micro-ondas. Ninguém tinha. A gente vivia e não tinha isso, mas hoje a gente não consegue mais. Então a exigência para você começar a sua vida fora da casa de seus pais é muito difícil, gente. Um jovem conseguir sair da casa de seus pais, organizar a sua vida e dizer, eu vou tocar minha vida, está demorando muito mais. Antes dos 18 anos você dá para sair. E se somando a isso, nós tivemos uma sociedade com muito mais permissões sexuais. Muitas das pessoas no passado diziam assim, eu tenho que sair da casa do meu pai porque eu quero ter liberdade. Eu quero ter minha namorada e meu pai não deixa eu levar a namorada em casa. Então eu tenho que sair para poder ter minha vida sexual. Hoje não precisa mais. O pai já dá graças a Deus porque a filha está com o namorado em casa, porque não está correndo risco na rua. Ele sabe que ela está com ele lá, graças a Deus estão ali, está tudo bem. Melhor aqui do que ela está, sabe lá Deus por onde, e aparecer um marginal, matar os dois, melhor que seja aqui. Então vejam quantas mudanças a sociedade experimentou e que promoveu alterações muito profundas. E todo mundo está com medo. Nós temos muito medo. E esse medo a gente passa para os nossos filhos. As nossas filhas, se elas estiverem numa parada de ônibus e aparecer um homem lá longe, ela já começa a cair tranquila, começa a se coçar, ela começa a pegar a bolsa, ela começa a segurar. Vou ligar para a painha, né? Começa a dar aquele nervoso, o coração já começa a dar sinais de que está com aceleramento, batimento cardíaco acelerado, aquela taquicardia que vai dando. Por quê? Porque a gente está sendo criado dentro de uma sociedade de medo. Então essa mudança na sociedade, ela é muito diferente do que aquilo que a gente vivia no passado. Em outros países isso não está acontecendo assim. Existem lugares que não são desse jeito. Não existe essa violência. As pessoas saem à noite, não existe assalto, não existe bandido. Você transita nas ruas sem perigo nenhum. Eu estive em 2008 no Líbano, ali no sul do Líbano, onde fica o Hezbollah, regime duro, fechado. E aí, convivendo lá com o pessoal, eu comecei a ver, lá não tem assalto, lá não tem ladrão, lá não tem problema, não existe
Não existe nada. Eu digo, mas não é possível. E a minha esposa, ela é descendente daquela região ali do sul do Líbano, libanesa, né? E eu fui para conhecer a família dela, os irmãos dela, né? Falam tudo árabe, no máximo inglês. Eu não sei falar árabe, também não sei falar inglês. Então, antes que vocês me perguntem, eu voltei de lá também sem conseguir falar, mas eu estou tão bom de mímica que vocês nem imaginam. Mas eu tinha um sobrinho, filho do irmão dela, que falava espanhol, que foi a minha salvação. Então com ele dava para conversar bem, a gente mente que sabe falar espanhol, ele me entendia e assim a gente conversava. Eu sabia falar inglês, conversava bem com os outros e tal. Eles falam também francês, eles falam muitos idiomas. E aí no primeiro dia que eu cheguei, meu cunhado, o irmão da Sâmia, me levou para conhecer a loja dele, uma loja de material de construção. A loja tem assim uma calçada larga, do tamanho desse auditório até a metade, cheia de vaso sanitário, pia, azulejo, está tudo assim na calçada. Aqui está a loja e a calçada cheia de produtos. Quando deu o final da tarde, eles vão para casa. Aí começaram a fechar a loja. Eu e o sobrinho que fala espanhol, fechando. Aí eu disse, não vai fechar a loja? E esse material vai ficar todo aí? Ah, não, esse material fica aí, não tem problema não. Aí eu fechando a loja e vendo aquele monte de vaso sanitário, eu fechando. Aí eu disse, mas não pode passar uma pessoa e roubar isso aí? Ele disse, não, ninguém vai roubar isso aí não. Mas eu fiquei muito inconformado. Aí quando chegou assim uma certa hora que ele estava baixando, quando eu parei e disse, sim, mas e se passar uma pessoa e levar isso que está aí? O rapaz, que tem uns 20 e poucos anos, olhou para mim e disse assim, mas por que ele levaria se não é dele? Eu disse, não sei. Eu estou até hoje querendo responder essa pergunta e eu não sei. Mas nós aqui temos dificuldade com isso. Só que lá a lei muçulmana é jogo duro. O robô vai à mão direita na hora, não tem nem conversa. Escota mesmo. Eu fazia a compra, aí eu aprendi, eu não lembro mais, perguntar quanto custa. Eu comprava e dizia, quanto custa? Aí a pessoa dizia e independente do que ela dissesse, eu metia a mão no bolso, abria aquele monte de cédula e mostrava. Aí o cara tirava o dinheiro, me dava o troco e eu vinha embora. Era assim que funcionava. Ninguém te engana, se as pessoas te dão aquilo que você compra. É uma sociedade muito diferente. Tem uma lei muito rígida, mas lá o negócio é diferente daqui. Nós não vivemos isso, então a nossa sociedade mudou demais. E a gente passou a ficar com medo de sair, com medo de ir para a rua, com medo de fazer as coisas, com medo de contato com as pessoas, com medo de interagir. E isso gerou na nossa sociedade a terceira grande mudança. A primeira, a falta de fé. A segunda, as drogas que geraram medo. E a terceira, o aumento da tecnologia, que veio por conta do medo. Então a gente passou a ter celular, então a gente pede a pizza pelo celular, ninguém sai de casa, né? Você já pede, não vai, fica aqui. Já pede, é mais prático. Não vai pagar o cara, não paga, é melhor pagar. Aí o menino do iFood vai, traz, a gente compra, pronto. Então a gente pede remédio, faz mercado, compra a pizza, a gente compra tudo. Aí compra pela internet, até sabão em pó o povo compra, e lá vem pelo correio sabão em pó, caixa de leite em pó. E a gente foi se habituando à tecnologia e foi entrando num cenário em que a tecnologia, ela aproxima quem está longe, mas ela afasta quem está perto. As nossas famílias hoje estão muito afetadas por isso. Então a tecnologia mudou muito a nossa vida. A gente já nem sabe mais viver sem esse negócio, mas a gente vivia antes. A gente vivia.
A gente no passado mandava carta para as pessoas. Escrevo-te essas mal traçadas linhas. Comprava papel de carta. Papel de carta fininho, parece um papelzinho manteiga. Envelope com um marcadinho de verde e amarelo na borda para dizer que era Brasil. Escrevia a carta à mão, lambia o selo, tava, aquilo ia, chegava lá, a pessoa lia, depois a pessoa tirava um tempo para escrever, depois ela ia no correio, botava e a carta chegava. Era uma emoção, mas era assim, e a vida era assim, e dava certo, e a gente vivia. Aí inventaram um negócio chamado e-mail, coisa fantástica. Você escrevia, dava enter, na mesma hora caía na caixa do sujeito. Era um negócio espetacular, não tinha mais correio, não tinha mais nada. Foi uma revolução aquilo. E-mail era um negócio fantástico. Depois passou a não prestar mais, porque a pessoa recebia, não abria a caixa, só no outro dia que ela ia ver. Então um dia já era muito tempo. Então a gente também viveu graves problemas por conta disso. Aí a gente disse, não, agora temos que encontrar uma maneira que seja mais rápida. Agora temos os softwares de comunicação instantânea, aplicativo. Você manda para o sujeito e aí a coisa na mesma hora já cai para ele. Só que a gente começou a ficar aflito porque a pessoa recebia e não olhava. Até que inventaram aquele negocinho azul, que aí você desleu. E você manda, e você quer que em 2 segundos o bicho vire para azul. Quando não vira para azul, se for marido, pior. Quando não vira para azul, meu Deus, ele precisa para. Vai ler. Olha o nível de ansiedade que a gente vive. Imagine você dizer para essa pessoa hoje, não, esquece o WhatsApp, faz uma carta, bota no correio que ele vai te responder. Não faz. A gente percebe como a gente ficou dependente dessa sociedade. Nós estamos dependentes disso. E ao mesmo tempo a gente está se transferindo emocionalmente para dentro das redes. Então a gente conversa, a gente não tem mais tanto contato. Isso é muito perigoso. E isso não tem retorno. É bobagem pensar em retorno. Não adianta quebrar. Vamos quebrar, você não vai, não funciona. Agora a gente tem que se adaptar nessa realidade que existe. Isso existe. Aprender a conviver com esse modelo. Então essa mudança da tecnologia foi um fator também muito forte e que, de certa maneira, hoje está afetando muito as famílias. A mãe que chama pelo WhatsApp, está na mesa. Tem um grupo da família, está na mesa. Aí os filhos veem e dizem assim, traz no meu quarto. Então a gente está sofrendo uma revolução dentro da nossa sociedade. Não estou dizendo que tecnologia é ruim. Os avós adoram, porque bota aí, deixa eu ver meu neto. Fazer uma chamada de vídeo. A gente, quando assistia o Jackson, dizia, isso nunca vai acontecer. Já acontece hoje. E ainda vou dizer mais, não tem nem custo, é a preço zero. A gente nem paga para fazer. A gente diz assim, mas quando tiver isso vai ser um preço absurdo. Hoje você faz uma chamada para o Japão de vídeo, zero. Não paga nada. Parece um absurdo, mas é a verdade. Então nós estamos vivendo um momento totalmente diferente de tudo que se imaginou. Tudo que a gente imaginou no passado. E nós temos uma quarta coisa que mudou também, que foi a fé, que alterou a sociedade, que alterou a tecnologia, alterou a família. A família mudou muito, gente. A família mudou demais. A forma como a família funciona hoje é muito diferente. Mas é muito diferente. No passado você tinha aquela estrutura, você tinha um pai, uma mãe que eram, digamos assim, os provedores da família. Às vezes o pai era o provedor, a mãe era a cuidadora.
Então você tinha aquela figura, o pai era o provedor, a mãe cuidava da prole e aquele monte de menino embaixo dela. Pronto, está resolvido o problema. A mãe ia na venda, fazia aquele fiado, quando o marido recebia, ele ia lá, pagava o fiado e abria a conta para o mês seguinte. E vida que segue, sem máquina de lavar roupa, sem micro-ondas, e a família, os mais velhos cuidavam do mais novo, esse dava banho nesse, dava banho naquele, dava banho no outro, dava banho. Então era aquele monte de menino. Não acontece mais. Famílias muito pequenas mesmo, 1, 2 filhos, 3 já é uma coisa assim, não vou nem falar do Chico Leite, né, mas 1, 2 filhos. Os apartamentos diminuíram demais de tamanho. Por que diminuíram? Porque as pessoas não convivem mais dentro de casa. Por isso que na pandemia deu tanto problema, porque a gente mora igual ratinho. A gente vive o dia inteiro fora de casa, chega à noite para dormir, aí de manhã sai para trabalhar. Então a casa é só um dormitório. Por que eu preciso de espaço? Não precisa de espaço. Aí quando chegou a pandemia que trancou todo mundo em casa, todo mundo ficou doido. Parecia ratinho de laboratório, né? Naquele espaço pequeno, um querendo devorar o outro. Quantos problemas nós tivemos da hiperconvivência na pandemia? Apartamentos muito pequenos, dificuldade de relacionamento, a gente não sabe mais conviver muito tempo com os familiares. Muitas dificuldades a gente teve, muitas. A própria sociedade, a própria família, ela sofreu muitas alterações nos últimos tempos, porque no passado havia uma rigidez, uma sociedade até muito mais hipócrita, que exigia que a mulher se sujeitasse a todo tipo de humilhação que o marido fazia. Minha filha, como disse a Ana, ruim com ele, pior sem ele, né? Quem lembra daquela novela que tinha o Bataclan, lembra? Os homens eram todos respeitáveis senhores de família, mas eles iam para o Bataclan e estava tudo certo. Brigava com as filhas, que as filhas tinham que ficar dentro de casa, não podiam sair, mas eles tinham uma vida totalmente licenciosa. Era uma sociedade muito hipócrita, vamos e convenhamos, era muito ridícula. Mas a sociedade mudou muito. Quando veio a década de 70 com o movimento hippie, houve um questionamento muito pesado sobre o modelo de família ocidental. E a gente mudou. A partir dali, o movimento hippie fez duras críticas a essa sociedade e ela foi obrigada a se desmontar e se remontar. Ela se desmontou, mas ela não conseguiu se remontar de novo, ela só se desmontou. O movimento hippie criticou demais a escola. A escola se desmontou para se remontar, ainda não conseguiu se remontar. A gente não sabe como é que toma conta de menino na escola hoje. Houve um período, não, a professora não pode bater nos alunos. Isso é um absurdo bater, isso é um absurdo. A professora tem que ser uma pessoa mais próxima, então ela vai ser a tia. Agora não é mais tia, agora é a professora mesmo, porque tia é a irmã da mãe, então, ou irmã do pai. Então não vai chamar, não é tia, professora fulana, que é para dar o sentido mais exato. E isso a gente vai se reinventando, se reorganizando, e a família está passando por tantas dificuldades. Houve um afrouxamento dos laços de família enorme. Fala-se hoje da chamada sociedade fluida, em que a gente se relaciona com A hoje, amanhã se relaciona com B, no outro dia está com H, aí no outro dia voltou com A, aí no outro dia está se relacionando com A e B junto, e assim vai. Então você está vivendo uma sociedade que em nada se parece com tudo que a gente já viveu. Nossa geração está vivendo desafios que as gerações anteriores não viveram. As gerações anteriores não viveram numa sociedade sem fé, e a gente está sendo obrigado a viver. As gerações anteriores não viveram na sociedade do medo, e nós somos obrigados a viver. A geração de hoje tem uma tecnologia alienante, uma série de jovens viciados em jogos que fizeram uma ruptura com a realidade e se transferiram para a vida virtual, que estão doentes em função do excesso de tecnologia. A sociedade de hoje vive arranjos familiares e formas de funcionamento
que as gerações anteriores não viveram. E ninguém nos ensinou como viver nessa sociedade. É por isso que está tão difícil. É por isso que tem tanto adoecimento, tanta síndrome do pânico, tanto problema de ansiedade, tanta depressão. Está muito difícil. Está muito difícil. Está muito complicado. Mas esse é só o quarto problema, tem o quinto. Que eu disse que eram 5, né? É a fé, o medo, a sociedade, a tecnologia, a família e o quinto, que é diferente dos outros 4. Porque todos esses 4, qualquer sociólogo é capaz de identificar. O quinto, a sociologia não enxerga, mas a doutrina espírita enxerga. Chama-se transição planetária, que a gente já conversou desde ontem até a tarde de hoje. A transição planetária é um movimento espiritual que piora tudo isso, com a chegada dessa quantidade enorme de espíritos profundamente perturbados, desequilibrando todas as coisas, trazendo os fantasmas da alma que perturbam a nossa sociedade, produzindo os desequilíbrios, a sociedade completamente perdida, alienada, aumentando as taxas de suicídio, o vazio existencial, a busca de valores completamente materializados. Então, tudo isso são consequências do assédio das entidades perturbadoras que se aproximam de nós nesse nosso momento. Então, tratando desta questão, analisando esse processo, Ana, a nossa querida Joana de Ângeles, trabalhando este assunto no primeiro e no segundo capítulo da obra O Homem Integral, faz um desenho da nossa sociedade e ela constrói, dentro dessa visão que ela tem, um ambiente que ela diz que é o resultado final de todo o processo de perturbação que a gente está vivendo. Então Joana de Ângeles diz o seguinte, ela vai fazendo os passos de como é que as coisas foram acontecendo na nossa sociedade. Ela diz assim: a nossa sociedade foi vítima da descrença, a descrença que foi produzindo o afastamento do homem de Deus. Na medida em que nós nos afastamos de Deus, a vida material passou a ter muito mais importância, porque só passou até essa. Então, já que a vida material é a única que existe, nós transferimos todas as nossas expectativas para a vida material. Então, a gente passou dessa descrença para uma visão materialista. O materialismo tomou conta das nossas vidas. Quando eu estou falando de materialismo, eu estou me referindo ao interesse das coisas materiais, a busca das coisas materiais. Então as pessoas têm que ter a melhor casa, têm que ter a melhor roupa, têm que ter o melhor carro. As pessoas passaram a ser medidas pelo que têm, porque antigamente, quando havia muito mais crença na nossa sociedade, assim, nós somos pobres, mas Deus está vendo. E no futuro a gente vai ter as compensações da nossa dor, da nossa tristeza. Deus vai nos dar no futuro a compensação de tudo isso. Hoje as pessoas dizem, cara, se eu não tiver, eu estou frito, eu tenho que ter. Então as pessoas estão atrás de ter tudo que podem ter, como se isso fosse a única maneira de se conseguir felicidade na Terra. Então as pessoas estão atrás da busca das coisas materiais. Vão para a academia de maneira intensa na busca do corpo perfeito. Não estão indo atrás da saúde, que precisa ir. Não querem a saúde corporal, querem a perfeição corporal. Querem esculpir o corpo para quem tenha 120 anos. Ele não vai ter, gente. Ele vai envelhecer, o bicho vai envelhecer. Ele é feito para envelhecer. A gente tem que aceitar cada fase que a vida dá. E a gente tem nossos tempos de juventude, mas a gente também tem nosso tempo de madureza e tem os tempos de velhice também. Nós temos que entender que esse processo existe e às vezes a gente não consegue conviver com o natural processo de envelhecimento do corpo e se desespera por conta disso. Eu não estou querendo desejar um mal para ninguém não, tá?
Mas as obras espíritas dizem que quem ficar muito apaixonado pelo corpo tem tendência a ter dificuldade de se desprender dele quando morre. É lógico, é o apego. Onde estará o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então a pessoa tem um corpo, Luiz Antônio, que ela já investiu mais de $200 mil nesse corpo. Ela fez 40 cirurgias plásticas, já colocou silicone em tudo que era lugar que era possível. Então ela não vai largar esse investimento tão cedo. Então você vai ter corpo mal assombrado, porque a pessoa não vai deixar. Então nós temos que aceitar que o corpo envelhece, gente, senão a gente vai ficar preso nele, né? Então Joana de Ângeles diz que essa descrença, ela nos levou a uma vida muito materializada. Todo mundo quer viajar, quer postar no Facebook que viaja. Quando não consegue viajar, vai para frente da van, bate foto na frente da van, apareceu que viajou. Então, é aquela dificuldade de querer mostrar para as pessoas aquilo que a gente nem é. Mas isso decorre do quê? De uma sociedade que nos oprime, que nos cerca, que nos faz com que a gente tenha que ter, você tem que possuir, tem que ter dinheiro, tem que ter isso. Você tem que mostrar para as pessoas que você tem dinheiro, que você é bem sucedido, você vale pelo que você tem. E isso leva a uma terceira consequência. O materialismo leva a uma consequência que é o individualismo. Ninguém quer saber de ninguém, sociedade, cada um cuidando de si, ema, né? E eu não quero nem saber. A gente vai no mercado de trabalho pisando nos outros, passando a perna no companheiro para ganhar a promoção que era do outro, engana cliente, engana vendedor, trapaceando as pessoas para conseguir ter sucesso na vida, como se isso fosse a única coisa que valesse a pena. E é muito ruim. A gente se torna tão infeliz porque a gente vive uma vida desgraçada, na expectativa de que a gente tem que ter todo o dinheiro do mundo para que a gente consiga ser feliz. Então essa terceira situação que a gente enxerga, que Joana de Ângeles nos coloca dentro da sua obra, comentando conosco esses aspectos do individualismo, eles vão levar a uma quarta consequência que Joana de Ângeles fala, que é o hedonismo. O que é o hedonismo? É a sociedade do prazer. O que importa é curtir a vida no mais alto grau. O individualismo empurra as pessoas naturalmente para a busca de todos os prazeres que o mundo possa oferecer, sem limite nenhum. Então as pessoas passam a ter relacionamentos cada vez mais fugazes, têm relacionamentos cada vez mais ligados ao aspecto puramente da sexualidade. O amor não toma parte nas relações. As pessoas passam a se usar. Nós começamos a usar. Eu uso fulano, mas ela também está me usando, então chumbo trocado não dói. Então a gente, um trai daqui, o outro trai de lá, e nessa forma de viver nós vamos nos tornando profundamente infelizes, relações profundamente amargas, que a gente não separa por conta do patrimônio. Como é que vai ficar se a gente se separar? Porque se o patrimônio é X, quando divide no meio, não dá meio X, dá 1/4 de X para cada um, e a metade do patrimônio se perde na venda dos bens, na briga. A casa é vendida pela metade do preço, o carro também é vendido, tudo vendido pela metade do preço, acaba que o patrimônio vai a zero. Então a gente acaba suportando relações horríveis, extremamente violentas, infelizes, exatamente por conta
dessa busca do prazer, e as pessoas procuram todas as formas externas de prazer, porque por dentro elas estão infelizes. Então elas vão para o shopping, elas compram, elas viajam, elas fazem um monte de coisa do lado de fora, então ela tem que ter cada vez mais dinheiro para ela poder estar vivendo esse mundo do consumo, sem que ela se perceba que ela está profundamente infeliz. E o hedonismo por fora, correndo, fazendo com que as pessoas digam: a vida é feita para curtir. Se jogue. Depois você pensa no que você fez. Primeiro endoide, depois você vê se está certo ou não. Aproveite, minha filha, que você não vai ter esse corpo amanhã, você só tem hoje. Se lhe deu bola para você, pule de cabeça. Amanhã você não vai estar mais assim. Vá de uma vez logo. Então, é uma sociedade muito doida. É uma sociedade muito doida. E essa quarta consequência do hedonismo levou a uma quinta consequência. A quinta consequência é esse apelo excessivo da perfeição da forma. Porque para que eu consiga seduzir as pessoas, eu tenho que ser lindíssimo, maravilhosíssimo, belíssimo. E aí as pessoas vivem um culto ao corpo, para que eu possa depois desfilar com o meu corpo e conseguir os parceiros que eu quero. Então eu não posso envelhecer, eu não posso ficar feio, porque se eu ficar feio, ninguém vai me querer, porque tem um monte de gente mais bonita que eu. E é um problema sério isso, não é? Porque a gente fica se comparando o tempo todo. Se está mais bonita, falando, está mais bonita, quem está mais bonita, está mais bonita. Aquela agonia, porque eu tenho que ser a pessoa mais. Vai na academia e fica olhando todo mundo. Quem está melhor que eu? Medindo o tempo todo quanto ganhou de bíceps, de tríceps, de glúteos, de coxa. Isso não é saúde. Isso não é saúde. Isso não é saúde. Saúde a gente, só estou precisando corrigir a coluna, quero perder peso, está me incomodando porque isso está mantendo a minha pressão. Isso é outra conversa. E isso é saudável e tem que ser feito. Tem que cuidar do corpo. O problema é quando a gente cai para esse viés da perfeição corporal, que não vai acontecer. E essa quinta consequência da perfeição corporal, segundo Joana, leva para uma sexta consequência. A perfeição corporal levou a gente à tecnologia. É uma tecnologia muito doida, né? É muita tecnologia hoje. Se você quiser, você vai com um canto, a pessoa aplica o negócio aqui, aplica o negócio ali, e você fica até bonito. Bate uma foto, o Photoshop vai, abre o olho, esse olho está menor que o outro, aí abre esse aqui, abre o outro, corrige a sobrancelha, afina o nariz, diminui o queixo. Quando sai a foto, você nem se reconhece. Não se reconhece. E essa tecnologia, ela gerou um problema gravíssimo, porque quando a gente era menino, a pessoa mais bonita da escola era aquela menina lá da quinta série, que era bonita. Hoje não é mais. A bicha agora ficou feia. Bonita é aquela garota que aparece no Instagram, que tem um corpo perfeitíssimo, que você olha assim, meu Deus do céu, miserável, nunca comeu um cuscuz na vida, né? Mas tem um corpo perfeito. Nunca comeu um chocolate, coitado. Nunca tomou uma tigela de açaí. Nunca tomou. Com leite condensado, leite em pó, banana, morango, flocos, Nutella. O que menos tem é açaí, mas está cheio de coisa. Nunca tomou, nunca comeu. Vive em função daquelas fotos que elas mesmas são fotos mexidas. Com tudo que a pobrezinha faz, ela ainda não é perfeita daquele jeito. O cara ainda vai e retoca. E elas sofrem miseravelmente porque tem uma vida profundamente voltada apenas para a beleza.
Então essa tecnologia, esse sexto problema que a gente tem, ele provocou na nossa sociedade uma perturbação coletiva, em que as pessoas se transferiram para a rede social e desconhecidos se tornaram importantes na rede, gerando a sétima grave consequência, segundo Joana de Ângeles. A sétima grave consequência são os falsos ídolos. Esses influenciadores digitais que se vendem para os nossos jovens e oferecem as mais bizarras sugestões e eles compram. Como eles têm muitos seguidores, eles só podem estar falando a verdade. E as pessoas pulam de cabeça nas sugestões que eles oferecem e vão adoecendo a nossa sociedade em função desse mecanismo do processo dos falsos ídolos. Esses falsos ídolos, eles foram produzindo na nossa sociedade um grave problema, segundo Joana de Ângeles, que é a oitava consequência dessa sociedade. São 10. É o vazio existencial. Um vazio, uma falta de sentido, uma falta de propósito terrível. E eles, em consequência disso, por conta dessas redes sociais, desses falsos ídolos, tem a nona consequência, que é o mecanismo da violência. A violência é destilada nessas redes sociais. Esse fulano, aí é mesmo, não pode. E ali surge a violência, que desemboca na última das consequências, que é o ódio. Ou seja, da descrença, que é a falta de Deus, a gente chegou no ódio. E aí Joana de Ângeles diz que esse quadro todo que a gente vive da nossa sociedade profundamente materialista gerou 4 tipos de personalidade que a gente está vivendo hoje e que são fáceis de perceber quando você desenha esse cenário. O primeiro time de pessoas é o time que diz o seguinte: eu tenho que ter sucesso, eu preciso vencer na vida, eu tenho que ter meu carro, minha casa, minhas coisas, eu tenho que conseguir dinheiro, eu tenho que passar no concurso público, eu tenho que conseguir. Então a pessoa vive pilhada porque ela tem que conseguir ter uma condição salarial maravilhosa para ela poder dizer para a sociedade que ela tem condição de viajar, de comprar, de gastar, de fazer o que ela quiser, que está sempre com dinheiro no banco. Esse primeiro grupo é formado pelas pessoas que dizem assim: eu preciso ter sucesso nessa sociedade. Só que não consegue, porque é difícil demais. A pessoa quer com 25 anos ter a casa, o carro, não tem, gente, não dá. E elas começam a ficar aflitas, porque elas queriam ter uma estabilidade que não tem. E como elas querem ter o que elas não conseguem ter, elas ficam ansiosas. Então Joana de Ângeles diz o seguinte: esses 10 fatores constroem uma sociedade que gera um exército de ansiosos. Por que nós temos tanta ansiedade nos dias atuais? Por conta dessa mensagem massificada de que a gente tem que ter sucesso de todo jeito. E a gente diz para os nossos filhos: você tem que passar no vestibular logo, meu filho, passar no Enem, tá? Você ter logo o seu carro, o seu dinheiro, suas coisas. E o menino fica: eu tenho que corresponder isso imediatamente. E não está fácil de conseguir se estabilizar. Está muito difícil, está muito concorrido, é muito complicado. Nas cidades grandes, muito mais difícil ainda. Mercado saturado de profissionais e você jogando cada dia mais pessoas no mercado de trabalho, está bem difícil. Esse é o primeiro grupo. Aí tem um segundo grupo. O segundo time é assim: eu não vou conseguir ter sucesso, porque eu sou burro, vou passar no concurso, não consigo estudar, eu sou feio mesmo, não vou conseguir, nem que eu vá para a academia me arrumar a cara, não arruma, então só vai arrumar do pescoço para baixo, então é difícil, não tenho nem dinheiro para arrumar a cara, não adianta nem eu tentar correr, esticar, tentar fazer até em casa peso com cimento para poder.
Não vai dar certo. E a pessoa começa a dizer, agora fulano vai. Ele vai, mas eu não vou. Ele consegue, mas eu não consigo. Porque eu não tenho condição, mas ele tem. Eu, na verdade, nasci para dar errado. Porque, na verdade, ninguém gosta de mim mesmo. E aí ele começa a desenvolver o sentimento de rejeição, porque ele não se enquadra no padrão que a vida exige. Aí gera um segundo problema, depressão. Por que tantas pessoas depressivas? Porque elas não conseguem se encaixar no modelo que a sociedade quer que a gente seja. Muita gente não consegue ter o sonho de vencer na vida. Tem muita gente que está lutando e virando ansioso. E tem os que não querem mais lutar porque estão cansados, que não conseguem, aí deprime. Sofre uma decepção afetiva, é abandonado por alguém, vem de uma história familiar complicada porque houve um desacerto dentro do lar, o desamor aconteceu, sofre uma violência, um abuso sexual, alguma coisa, aí se desconstrói emocionalmente e a partir daí a pessoa desenvolve um mecanismo de depressão e para sair é complicado, embora se consiga. Aí tem o terceiro grupo. O terceiro grupo, ele diz assim: eu não quero ser a pessoa mais rica do mundo, eu não quero, mas eu também não quero me deprimir porque eu não consegui. Eu não vou nem querer ser rico e também nem vou querer ser depressivo. Sabe por quê? Porque eu tenho ódio de vocês. Eu odeio essa sociedade. Eu odeio o mundo, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio meu corpo, eu odeio a minha vida, eu odeio meus irmãos, eu odeio tudo, eu odeio viver, eu odeio Deus. Na verdade, eu odeio até odiar, tanto que eu odeio. E gera um exército de rebeldes. A mãe diz: meu filho, olha a roupa que está usando, o que é? Vou rasgar mais aí. É o exército dos rebeldes, dos inadaptados, dos que não aceitam, dos que adoram confrontar e que enchem os consultórios de psicologia com o chamado TOD, transtorno opositor desafiador. O que é que a minha mãe quer? Que meu cabelo seja assim, pois vai ser o contrário. Vou pintar meu quarto de preto. Meu filho, você pintou o quarto de preto. É a cor que eu gosto. Preto, meu filho, preto. As roupas, minha filha, onde você arrumou essa roupa, minha filha? É a que eu gosto. Aí a sua filha vai para o shopping, meu Deus, a minha filha, onde foi que eu errei? E os pais têm uma tendência enorme de se culpar por todas as movimentações que os filhos fazem, como se a gente não fosse almas que tivéssemos várias encarnações. Então os nossos filhos, eles têm as suas histórias particulares, e às vezes as pressões que a nossa sociedade faz acabam não oferecendo para nós todas as oportunidades que a gente poderia ter, que a gente gostaria. Então a gente queria ter uma vida de um jeito, não é. Você se frustra e ao invés de deprimir, você avança, você ataca. E aqui eu queria deixar um recado. A gente tem muita tendência de, quando tem filhos que deprimem, ter uma preocupação enorme com eles. Leva no médico, leva no psicólogo, procura ajustar, o menino está depressivo, minha filha, pelo amor de Deus e tal. Tem uma preocupação imensa. Mas se você tem um filho que entrou pela ala do rebelde, você diz: você é um vagabundo mesmo, você não quer saber de nada. E a gente não tem o mesmo atendimento para esse filho rebelde. A menina que deprime, ela vai deprimir, você leva no psicólogo, que aconselha aí com o psiquiatra aplica uma medicação e a menina estabiliza. Aí ela sai do processo depressivo. Legal. O garoto que ficou rebelde, que a mãe não sabe mais o que fazer com ele, ele vai para a rua. E ele está num processo de dor muito grande. Aí ele usa droga. A droga dá a ele uma sensação imediata de bem-estar. Aí ele compensa. Fiquei bem. Passou aquela angústia que eu estava. Só que como ele usa a droga numa dosagem que não é uma dosagem recomendável, vicia. Ele se torna dependente dela. Mas hoje
A classe médica está percebendo que quando você aplica o medicamento de depressão para esse rebelde, ele melhora. O que demonstra que a depressão ela tem duas formas de funcionar. Uma, através da qual a pessoa se enclausura no quarto e se fecha. Aí você olha e manda para o médico e aí ela melhora. O outro que explode, você não tem paciência e ele vai para a droga. Mas ele é tão depressivo, carente, frágil quanto o primeiro. Só que a gente tem dificuldade de ver. É igual em reunião mediúnica, quando aparece uma entidade chorando porque desencarnou. Oh, meu irmão, tenha paciência. Oh, Jesus vai cuidar de você, tenha cuidado. Aí aparece o outro, eu vou acabar com vocês todinhos, vou matar vocês todos, eu conheço um por um. Ele também sofre, gente. Se eu não tiver o dom de enxergar que esse espírito sofre, eu não consigo atender. Eu tenho que enxergar que aquela violência é o escudo que ele usa para não fazer contato com a dor dele. Se eu conseguir enxergar que esse espírito é um espírito padecente, eu não vou dizer, olha meu amigo, você não manda nada aqui não, que quem manda é Deus. E você se cale, você tem que entender que tudo aquilo no fundo é carência. Às vezes a gente tem filhos que dizem assim, a senhora só dá atenção para ele, não dá atenção para mim, eu também sou filho, eu mereço atenção também, e não sei o que, e vai no quarto e pá, bate a porta. Você tem mais paciência com essa menina. É depressão. Só que ela reage ao processo depressivo na maneira agressiva, violenta, mas no fundo, o que ela está fazendo? Ela está querendo chamar a atenção. Aí você diz, deixa esse diabo para lá, deixa lá. Daqui a pouco ela não vai morrer de fome no quarto, ela vai sair. Aí a menina sai, vem comer, todo mundo ignora, aí aumenta cada vez mais o processo depressivo que ela vive. Então é um negócio muito complicado. Mas tem 4 grupos, eu só falei de 3. O último grupo é o grupo que diz assim, eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que eu sou uma alma a caminho da felicidade, eu não preciso ser a pessoa mais rica do mundo, mas eu não preciso me deprimir porque eu não consegui ter tudo o que eu queria. Eu também não preciso me rebelar contra a vida porque eu não consegui alcançar os meus objetivos. Eu sei o que eu sou, eu entendo o ser espiritual que em verdade eu sou. Então ele enfrenta a vida com uma outra visão completamente diferente e permitindo com que a gente consiga atravessar mais fácil os dramas da vida. Quando a gente chega num período como esse que a gente está vivendo de transição planetária, em que a gente sabe que um fenômeno de migração planetária se avizinha, este grupo dos espiritualizados são os que tem mais condição de ficar, porque ele tem mais lucidez para tomar as decisões com mais acerto, e naturalmente são aqueles que pela lucidez que têm terão responsabilidades maiores no mundo que se aproxima. E quais são as responsabilidades que nos aguardam amanhã? Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, último parágrafo, diz assim: Deus neste momento procede o censo daqueles que são seus servidores fiéis, e já separou com o dedo esses daqueles que não são os verdadeiros, para que esses que não são verdadeiros não usurpem o salário daqueles que são os bons servidores. E o que ele vai dar para os bons servidores, já viram? E aqueles que não desistirem, será entregue a estes as tarefas mais difíceis da grande obra de regeneração da humanidade. Então a tarefa que nos aguarda, a gente ficando, são os postos mais difíceis da regeneração. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, no item 12, diz assim: E no final dos tempos, por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Vão deixar as coisas.
Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vai perseverar até o fim aqueles que não desistirem de fazer o bem, mesmo numa sociedade completamente adversa. Então são esses a quem Deus vai confiar os postos mais difíceis, que são os que não vão desistir na sociedade adversa. Aí Kardec diz que os que ficarem na Terra irão migrar para outras regiões do planeta para realizar o trabalho em outros lugares. Isto significa que essa é a tarefa que nos aguarda. Nós estamos convocados para esse trabalho. Porque veja, a gente não sabe que o Brasil é dito como sendo o coração do mundo? Se o Brasil é o coração do mundo, o Brasil é o coração e o mundo é o corpo. Faz sentido? Faz sentido? O mundo é o corpo e o Brasil é o coração. Qual é o papel do coração para o corpo? O que o coração faz para o corpo? Ele bombeia sangue. Nós somos as hemácias. O Brasil é o coração do mundo. Raciocinem comigo. Se o Cristo planetário toma conta do planeta inteiro e não só do Brasil, por que ele colocaria tudo no Brasil? E lá na Polônia tem tão pouquinho. Nem tem literatura. Na Eslovênia tem muito pouca coisa em russo. Tem quase nada em tcheco. Por que está tudo aqui? Não parece lógico que isso aqui é um centro de formação de mão de obra? Ele colocou a mão de obra num lugar e ele está formando essa mão de obra. E essa mão de obra está sendo formada não é para ficar aqui. Se aqui é o coração do mundo, depois que esse coração encher, o próximo passo é bombear. Então, o coração enche e ele vai pulsar e vai jogar este sangue pelo planeta inteiro. Nós dificilmente renasceremos de novo no Brasil, ou espíritas. Nós muito provavelmente renasceremos em outros lugares do planeta, em outras religiões, ou até fora da religião. Vamos nascer no meio da educação, no meio da arte, da política, da filosofia, ser cientistas, mas com esse perfume do pensamento espírita por dentro. Então, se a gente de repente tem que ir para os lugares aonde serão os maiores desafios, imaginemos na Terra aonde estarão os maiores desafios do planeta para os próximos 100 anos. Aonde a Terra estará mais inflamada, que precisará de pacificadores. É para lá que a gente vai. Essa boca boa de ser espírita do Brasil, morar no Nordeste, ir para a praia do Atalaia, mirando as ondas do mar, esse negócio não vai se repetir com facilidade. É claro que alguns vão ficar, lógico, tem que ficar no Brasil alguns. Mas a nossa convocação é para a gente voltar. Porque repare, o Brasil tem 500 anos. A gente não era daqui. De onde a gente era? É para lá que a gente vai. Nós vamos voltar. A gente veio aqui para fazer um curso. A gente se preparou, mergulhou, teve uma casa espírita que nos deu todo o aparelhamento, literatura espírita à vontade. Ninguém pode pretestar e dizer assim: mas eu nem tinha livro para ler. Não tinha, mas tinha live. Não, mas eu nem tinha computador, tinha um centro espírita para você ir. Ninguém vai conseguir escapar de dizer: eu não tive chance de saber. Porque o conhecimento espírita está se derramando dentro do movimento espírita, por todos os poros, para que a gente se encharque dessas verdades. E aí vai ser o momento da gente cumprir com o nosso dever. De que maneira? Aceitando o convite do governador para o trabalho de transformação da humanidade em outros cantos. Então não estranhem
Não se assustem se a gente perceber que a gente está sendo convocado para ir para outros campos. É o que vai acontecer. O item 14 do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz assim: e este Evangelho será pregado em toda parte do mundo, então virá o fim. O texto é assim, no 12: e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. 13: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, mas ainda não será o fim. 14: este Evangelho será pregado em toda parte do mundo, e então virá o fim. O fim do quê? O fim da transição. O Evangelho precisa ser pregado. Diz, mas a live está levando. Não está levando, não está pregando. Para pregar a gente tem que ir, tá? Para ensinar as pessoas. E eu não estou me referindo só ao movimento espírita. O movimento católico, protestante, o movimento que hoje está praticando o bem do lado de cá, vai ser convocado para ir para outras sociedades onde existe intolerância, onde existe desamor, onde existe a guerra, onde existe radicalismo religioso, onde existe intolerância religiosa, extremismo. Lá vamos nós mergulhar nos postos mais difíceis para a transição planetária se concretizar. Tudo isso que a gente está aprendendo na doutrina espírita é exatamente para nos qualificar para que a convocação que vai acontecer nos tempos que se avizinham da nossa próxima encarnação, a gente faça isso com um coração bastante aberto. Aproveitemos, portanto, esse período que a vida está nos concedendo para a gente absorver o máximo possível, porque nós iremos renascer em outros ambientes completamente diferentes, para aplicar de maneira prática tudo aquilo que a gente teve a chance de conhecer por aqui. Os fantasmas da alma deverão estar todos já absolutamente exorcizados de nós, para que a gente possa dar uma boa contribuição. E a gente pode fazer isso a hora que a gente quiser, porque só depende de nós. A gente só não vai fazer isso pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. A gente só não faz isso pelo mesmo motivo, porque se a gente quiser, nós podemos fazer dessa encarnação uma encarnação fantástica, porque nós temos todo o aparelhamento para fazer a mudança. Me digam o que é que falta para que a gente aprenda a ser bom, para que a gente saia do grupo dos maus, tocados pelo bem, e ingresse no grupo dos bons. O que é que falta? Não falta mais nada. Nos foi entregue tudo. Nós temos todas as condições para transformarmos as nossas vidas. E se a gente fizer isso, a nossa encarnação próxima terá um êxito maravilhoso, porque nós seremos verdadeiramente contados entre o número dos bem-aventurados, porque os brandos e pacíficos são os que herdarão a terra. Boa sorte para todos nós.